Aqui de novo com vocês para falar agora um pouquinho e relembrar alguns conceitos de bioquímica. Conceitos são muito importantes porque a gente agora vai falar um pouco sobre a análise química da água. E para realizar essa análise, a gente utiliza esse EcoKit. Esse é um kit de análise química da água voltado para a educação ambiental. Então, a gente tem nesse kit essa cartelinha. Nela você contém as instruções de como proceder para realizar esses testes. E você também tem uma cartela de cores. Repare nessa foto acima. Essa cartela de cores, né, de acordo com o resultado que der a sua análise da água, né, a análise química, você vai comparar com a cor que tem na cartela e isso vai gerar um número, um resultado, que é o resultado que você vai preencher na planilha de análise físico-química que a gente viu na aula passada. Nesse teste, a gente vai conseguir observar e identificar os seguintes parâmetros: pH, oxigênio dissolvido, demanda química de oxigênio, demanda bioquímica de oxigênio, ortofosfato, nitrito, nitrato, amônia e coliformes totais e fecais. Vamos começar falando um pouquinho sobre esse parâmetro, que é o pH. O pH representa a concentração dos íons hidrogênios de uma solução. E na água, ele é muito importante, principalmente quando a gente estiver falando sobre os processos de tratamento de água, tá? Então, esse valor vai variar de 0 a 14, né? Como a gente vai observar aqui nessa escala de pH, aonde abaixo de 7 a gente tem o pH ácido e acima de 7 a gente tem o pH alcalino. O pH 7 é considerado um pH neutro, tá? E na rotina dos laboratórios das estações de tratamento de água, né, ele é medido e ajustado sempre que necessário, justamente para melhorar no processo de coagulação e de floculação da água. E também usamos esse parâmetro, né, que tem muita importância nesse controle da desinfecção. Então, basicamente, um dos parâmetros analisados é o pH. Vamos ver um outro parâmetro, que é o oxigênio dissolvido. Vamos pensar, né? Tem essa imagem aí de um peixinho num aquário. Vocês conhecem o beta, que é um peixe, né? Que fica num aquário, sem a bomba, e que de tempos em tempos você precisa trocar essa água. Bom, esse peixe precisa exatamente de quê para sobreviver? Bom, ele precisa de alimento e precisa de uma água limpa. E é só isso? Na verdade, não. Tá? Ele também vai precisar da presença de oxigênio na água. O oxigênio dissolvido é responsável por oxidar o material orgânico presente na água e promover, assim, a respiração branquial dos peixes. Processos onde a concentração de oxigênio influencia a velocidade das reações, a eficiência do processo ou condições ambientais. Algumas aplicações importantes incluem o tratamento de efluentes, processos fermentativos, bioprocessos em geral e o monitoramento hídrico-ambiental. O oxigênio dissolvido é fundamental para a respiração dos micro-organismos aeróbios, que realizam a degradação da matéria orgânica. Em quantidades muito baixas, a vida no corpo hídrico se torna inviável. Essa matéria orgânica é derivada de esgotos lançados nos rios. Daí a importância de se oxidar, né, para diminuir essa matéria. A oxidação dos compostos orgânicos é uma reação muito útil no processo de tratamento de efluentes, né, que a gente chama de esgotos. Graças a essa ação oxidante, né, de bactérias aeróbicas, que são essas bactérias que atuam com a presença do oxigênio, é possível converter a água cheia de impurezas em água própria para o consumo. O processo de oxidação da matéria orgânica tem início no momento em que as bactérias reagem com o oxigênio que está dissolvido na água. E a reação acaba tendo como produto moléculas mais simples, como carbono e água. E a quantidade de oxigênio necessária para oxidar partículas orgânicas é denominada de demanda biológica de oxigênio e a demanda química de oxigênio. Então, é a necessidade de oxigênio para oxidar essas partículas orgânicas.
A demanda bioquímica de oxigênio é definida como a quantidade de oxigênio necessária para que ocorra a oxidação da matéria orgânica biodegradável. Pode ser referida somente pela sigla DBO. Esse parâmetro serve para avaliar a quantidade de oxigênio dissolvido em miligramas, equivalente à quantidade que será consumida pelos organismos aeróbios ao degradarem a matéria orgânica. A matéria biodegradável é aquela que pode ser consumida como alimento e acaba sendo a fonte de energia dos micro-organismos que existem na água. Sendo assim, a DBO pode ser considerada como um parâmetro para avaliar a qualidade da água onde a poluição orgânica é quantificada. Então, a DBO serve como indicativo para avaliar essa qualidade da água. Uma DBO elevada indica a presença de muito oxigênio dissolvido, não restando o quê? Oxigênio livre para a respiração dos peixes. A morte dos peixes em um meio aquático acarreta num aumento ainda maior da DBO. E a ausência do oxigênio dissolvido na água dá espaço para o desenvolvimento daqueles seres vivos que sobrevivem na ausência do oxigênio, que são justamente as espécies o quê? Anaeróbias, né? Lembra do Azinho aí na frente, né? Ausência D, é um prefixo que denomina a ausência D. O grande problema é que esse tipo de bactéria decompõe a matéria orgânica em compostos que são mal cheirosos, como aminas, amônias e sulfato de hidrogênio. E o resultado é um odor, bem ruim na água, que vocês vão identificar marcando lá no parâmetro físico lá de cheiro. Portanto, o parâmetro onde a poluição orgânica é quantificada. Então vamos lá. Os micro-organismos, eles inicialmente utilizam o oxigênio dissolvido para transformar o carbono em gás carbônico e depois para transformar os compostos nitrogenados em nitratos e nitritos. Essas transformações são essenciais na determinação da DBO, que se divide em demanda carbonácea, que é a presença de CO2, e demanda nitrogenada, que é de nitrito e nitrato. A demanda bioquímica de oxigênio implica a estimativa de carga orgânica dos efluentes e dos recursos hídricos. E com esses valores é possível calcular qual é a necessidade de aeração, de oxigenação, para degradar essa matéria orgânica nas ETEs, que são as estações de tratamento de esgoto. Então, as bactérias consomem esse oxigênio dissolvido, vão converter em moléculas mais simples, como o dióxido de carbono, o CO2, gás carbônico, e água, como na imagem que vocês estão vendo aí, dessa reação química. Bom, vamos agora para o fósforo. O fósforo é um importante nutriente na manutenção dos processos biológicos. E a sua disponibilidade é essencial para plantas e animais, O pessoal aí que já estudou um pouquinho do ciclo biogeoquímico do fósforo já sabe também a respeito da atuação desse elemento químico. E ele atua na composição das proteínas. Mas o excesso do fósforo, nas águas, ele possibilita a eutrofização, o crescimento desfreado das populações de microalgas. O indicador fósforo acusa as condições exacerbadas do nutriente. Sua origem pode ser por detergentes superfosfatados e matéria fecal, em esgotos domésticos. Outra forma de disponibilidade do fósforo é através da drenagem pluvial em áreas agrícolas e urbanas, onde o mineral se anexa aos sedimentos. As atividades industriais também podem disponibilizar o fósforo em corpos hídricos, através do despejo de resíduos da produção de fertilizantes e gêneros alimentícios, laticínios, abatedouros e frigoríficos. É o ciclo biogeoquímico do fósforo. É um dos ciclos que a gente estuda no terceiro ano, na disciplina de biologia. Não existe o elemento fósforo de forma gasosa na natureza. Os animais vão obter os fosfatos por meio da água e dos alimentos. E a decomposição da matéria orgânica é capaz de devolver o fósforo ao solo e à água. As plantas vão absorver os fosfatos dissolvidos no solo e na água para sobreviver. Parte do fósforo reaproveitado da matéria orgânica é levado pelas chuvas para os rios, lagos, mares e acaba se aderindo nas rochas. Quando o fósforo chega nesse estado, o processo se retorna ao ecossistema tardio.
Então, quando as rochas sofrem processos erosivos ou intemperismo, o fósforo volta ao solo e é utilizado pelas plantas. Basicamente, a gente tem que pensar que quando o fósforo está nas rochas, a gente tem aí um reservatório dele, né, que não é disponibilizado de maneira rápida, enquanto que no solo, né, que é formado justamente pelo processo de intemperismo, né, vindo das rochas, a gente tem um fósforo disponibilizado com mais rapidez. Dejetos humanos, assim como outros compostos orgânicos, são ricos em fósforo. Esse elemento pode, através da ação microbiológica, dar origem ao fósforo orgânico, polifosfato e ortofosfato, sendo esse último um indicador importante para a análise da qualidade da água. E é essa análise que a gente vai realizar. O ortofosfato é um composto biodisponível e essencial para a composição de fosfatos orgânicos, que na decomposição são hidrolisados, tornando-se novamente a mesma substância. A lixiviação e o esgoto sanitário, sem o devido tratamento, constituem fontes de contaminação por ortofosfato em corpos hídricos. A lixiviação consiste no carreamento do composto por ação das chuvas, por exemplo, em áreas de plantio onde há uso de fertilizantes. Outro fator que pode influenciar na taxa desse composto é a presença ou ausência da mata ciliar, que a gente já viu na aula passada. No caso do despejo do esgoto sanitário, o ortofosfato tem origem na excreção humana. Desse modo, a presença indica uma alta concentração de dejetos sem tratamento nos rios. Fiquem de olho, então, nesse parâmetro. O oxigênio é o gás mais abundante na atmosfera da Terra. Reparem aí esse gráfico em pizza à sua direita. Repare que do ar que a gente respira, tá, que está sendo representado pelo gráfico, cerca de 78% desse gás é nitrogênio, que é uma forma de disponibilizar o nitrogênio que a gente não consegue utilizar no nosso metabolismo. Ou seja, do ar que a gente respira, tudo esses 78% que é nitrogênio, a gente vai inspirar e vai expirar, e a gente não vai utilizá-lo sob essa forma, tá? Cerca de 21% do ar que a gente respira é o oxigênio, que é o que a gente utiliza no nosso metabolismo lá nas nossas células, né? No processo, na reação química chamada respiração celular. E cerca de 1,3%, né, tem gás carbônico e outros gases, que são os gases nobres. Então, pensem o seguinte, grande parte do ar que a gente respira é nitrogênio e a gente precisa do nitrogênio, né, para a formação de alguns elementos químicos no nosso corpo, mas a gente não consegue utilizar sobre esse formato, sobre o formato de N2, né, o formato de nitrogênio livre na atmosfera. Basicamente, a gente precisa, né, que haja uma fixação que é mediada pela ação de bactérias. E isso vai garantir também a fertilidade do solo. Além disso, outras bactérias são responsáveis por lançar novamente esse elemento químico no ambiente, né? E ao longo desse processo, que é conhecido como o ciclo do nitrogênio, que é um ciclo biogeoquímico estudado no terceiro ano do ensino médio na disciplina de biologia, que a gente vai observar e nessa figura, inclusive, a gente vai ver que esse elemento ele passa por diversas formas diferentes, aonde se destacam as seguintes formas, né? Amônia, nitrito e nitrato. Então, basicamente, quando você está olhando esse esqueminha de baixo, você vê o ciclo biogeoquímico do nitrogênio e você vai observar o seguinte, existe uma plantinha aí, né? E essa plantinha, ela é uma leguminosa, ou seja, são aquelas plantinhas que têm uma vagenzinha com as sementinhas dentro. Essas leguminosas possuem em suas raízes colônias de bactérias, que são essas bactérias fixadoras de nitrogênio. São as bactérias que vão conseguir retirar o nitrogênio que está livre na atmosfera e fixar no solo. E no solo, elas vão conseguir deixá-lo, né, disponível para utilização por outros micro-organismos. E a gente consegue esse nitrogênio como? Né? Justamente para conseguir atender a demanda de nitrogênio que existe no nosso organismo. A gente vai conseguir obter o nitrogênio, não é pela forma que está disponível na atmosfera, sob o formato de N2. Tá? A gente vai conseguir obter nitrogênio pela alimentação. Então, reparem aí, ó, desenho que a vaquinha está se alimentando e com isso ela está conseguindo obter a fonte de nitrogênio necessária para o seu metabolismo. Temos uma outra imagem também para que vocês entendam esse processo, né? A gente tem uma plantinha aí, ó, uma leguminosa, tá vendo as vagenzinhas dela?
Nas suas raízes, você tem um aumento onde tem aí as bactérias fixadoras de nitrogênio, que estão nesses nódulozinhos. A raiz dessas leguminosas tem várias bolinhas, que são esses nódulozinhos onde a gente tem a presença dessas bactérias. São as bactérias que a gente chama de fixadoras de nitrogênio no solo. Então, elas vão retirar o nitrogênio em formato de N2 atmosférico, vão fixar no solo, vão transformar esse nitrogênio em amônia. Esse nitrogênio ele vai ficar disponível para as plantas utilizarem e com isso elas entram na cadeia alimentar, né? Já que está sendo utilizado por um produtor, que é a base principal de uma cadeia alimentar. A partir daí, você vai ter um animal herbívoro que vai estar se alimentando dessa planta, rica em nitrogênio, e aí entrou na cadeia alimentar, todos os outros elos da cadeia alimentar vão conseguir obter esse nitrogênio. E aí vocês vão entender como é que esse nitrogênio consegue chegar no nosso organismo. Agora a gente está vendo 3 parâmetros que a gente vai analisar: o nitrito, o nitrato e a amônia. E a detecção do nitrito é muito importante porque é um parâmetro que vai fazer com que haja um reconhecimento de uma contaminação recente, seja ela de origem animal ou vegetal. Tá? Por quê? Porque ele é um produto de uma decomposição biológica. Então, o nitrito ele é um indicador que serve para caracterizar a qualidade da água. Por meio dessa ação, né, de bactérias sobre o nitrogênio amonical, que é o NH4+, né, a gente tem também alguns ativos inibidores da corrosão de complexos industriais. Em águas potáveis, raramente a gente encontra nitrito em níveis superiores de 0,1 miligramas por litro. A origem do nitrato acontece por meio de bactérias do gênero Nitrobacter, que convertem o nitrito nesse composto. E a amônia é um produto da decomposição dos organismos vivos, sobretudo de organismos com alta composição proteica. Assim, águas que contenham elevados índices desse indicador podem acusar contaminação por matéria orgânica. Os corpos hídricos, eles constituem o habitat de diversas formas de micro-organismos, né? E a presença desses seres influencia diretamente em questões de saúde pública. Isso se deve ao fato de que alguns deles são classificados como patogênicos, ou seja, são seres vivos causadores de doenças. Então, realizar a detecção de micro-organismos é muito importante para conhecer a potabilidade de um rio. O que a gente entende por potabilidade? A ausência de risco de ingestão de micro-organismos patogênicos. Merece destaque o fato de que, em sua maioria, os organismos presentes em águas naturais são inofensivos à saúde humana. Entretanto, a contaminação por esgoto doméstico sem o devido tratamento pode ocasionar a contaminação por bactérias, protozoários, vírus e aumentos. A nossa parte de revisão de conceitos de bioquímica. Até a próxima aula!